E toda documentação referente à educação em caráter legislativo explana sobre os princípios da educação. E na LDB, os princípios da educação inicialmente eram 11. Porém, foram acrescentados mais 3 princípios. O princípio 12 foi acrescentado em 2013, o princípio 13 foi acrescentado em 2018 e em 2021 tivemos o acréscimo do último princípio. Então, em 2022, a LDB possui 14 princípios que direcionam aí a educação no Brasil. O primeiro princípio é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, o aluno deve ter não só condições de acessar a escola, mas permanecer nela. Então, o sistema, o governo, ele não tem só que ofertar a vaga, né? Mas as condições para que o aluno acesse essa vaga e consiga permanecer na escola. E essas condições devem ser oferecidas a todos igualmente, independente da localidade onde esse aluno está. A palavra-chave desse princípio é igualdade. No princípio 2, a LDB discorre sobre a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Lendo de uma maneira interpretativa, o princípio 2 é a liberdade de aprender, ensinar o que aprendeu, pesquisar, divulgar o que pesquisou, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E a palavra-chave deste princípio é liberdade. O terceiro princípio é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pluralismo vem na ideia de que não existe somente uma concepção pedagógica, né? Existem várias ideias e várias concepções. A banca, neste princípio, vai substituir essa palavra por uniformizar, universalizar, padronizar, qualquer palavra que dê a ideia de algo único, né, de algo padronizado. Então, neste princípio, a palavra-chave é pluralismo. Prestem atenção nessas substituições feitas pela banca. Leiam o enunciado e muito bem as questões que eles vão colocar, A, B, C, D e E. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Esse princípio, ele quer dizer que precisamos ser mais tolerantes, né? A banca vai colocar para a gente nas questões, lá nos enunciados ou nas opções, respeito à liberdade e tolerância. Está errado. O respeito é à liberdade e a tolerância é ao apreço. Então, temos que focar nessa palavrinha, apreço. Ela precisa aparecer caso haja alguma questão referente a este princípio. Então, as palavras-chave deste princípio é respeito e apreço. O quinto princípio é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso quer dizer que no Brasil podemos ter tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas, desde que as escolas privadas respeitem, né, os princípios legislativos para que elas possam funcionar. Palavra-chave: coexistir. O sexto princípio é o da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A banca, nas questões, vai apontar somente gratuidade no ensino. Se houver essa opção ou isso no enunciado, está errado, porque a gratuidade é só no ensino público. A palavra pública tem que vir acompanhada neste princípio. Tudo bem? Então, a palavra-chave é gratuidade. Mas lembrando, a gratuidade sempre no ensino público. O sétimo princípio é a valorização do profissional da educação escolar. Nós já conversamos como é feita essa valorização de acordo com a Constituição Federal. Na LDB, a valorização replica o que diz a Constituição Federal, que é o piso salarial, que é o acesso ao cargo público docente somente por concurso público de provas e títulos, né? E o que eu quero destacar aqui é que profissional escolar não é só o quadro de professores, não é só o quadro do magistério, né? Então, todos que atuam dentro da unidade escolar, eles são profissionais escolares e a valorização também se estende até eles. A palavra-chave aqui é a valorização. O oitavo princípio é a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Uma coisa muito importante de nós notarmos aqui é que a LDB garante a gestão democrática somente no ensino público.
Nas escolas privadas, a gestão democrática ela é recomendada nas diretrizes curriculares nacionais, mas não em forma de lei. Então, caso haja alguma questão que fale gestão democrática do ensino, não existe. A gestão democrática de acordo com a LDB é no ensino público. Tudo bem? As diretrizes curriculares nacionais, elas não são legislativas, elas não são normativas, elas são só uma referência. Então, nelas recomenda-se que na escola privada também haja uma gestão democrática, porém, se eles não quiserem, não precisa, porque eles não precisam cumprir essa legislação. Mas nas escolas públicas, a gestão tem que ser democrática, certo? Palavra-chave: gestão democrática. Garantia de padrão de qualidade. Eu chamo a atenção aqui para a palavra padrão, tudo bem? Por quê? Porque a educação ela não pode ser desnivelada. Então, todos devem receber a mesma qualidade de educação. E o que vem padronizando essa qualidade? A BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que traz ali os conteúdos mínimos, o padrão para todo o Brasil. Palavra-chave: padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Lembra que lá no primeiro artigo da LDB fala que o ser humano ele se desenvolve, seus processos formativos acontecem em outros lugares que não a escola? Isso é o extraescolar, né? Então, aqui entende-se que nós precisamos valorizar, reconhecer, validar esses saberes extraescolares, que eles advêm de processos formativos que acontecem fora da escola. Esse princípio ele tem um grande peso para o EJA, tá bom? Visto que o EJA é oferecido para pessoas que não tiveram a oportunidade de acessar, né, o ensino fundamental ou médio na idade correta, e muitas vezes quando eles podem acessar a esse nível escolar, fundamental ou médio, eles já estão avançados na idade, senhoras, né? Então, temos que considerar todo o conhecimento que essa pessoa adquiriu fora da escola, tá bom? A banca sempre vai trocar a palavra extracurricular ou só por escolar, ou por intraescolar, ou por extracurricular. Não é nenhuma dessas palavras, tá bom? Prestem atenção, é uma coisinha que pode passar despercebido, mas que pode zerar a sua questão. Então, a palavra é extraescolar, tá bom? Palavra-chave: experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. É o princípio que reforça aí a finalidade da educação. É vincular todas as vivências escolares ao trabalho e às práticas sociais. E aqui é o 11º princípio da LDB original de 96. E aí nós temos aqui agora o princípio número 12, que foi incluído no ano de 2013. É importante que vocês decorem essa lei, 12.796 de 2013, porque a questão, o enunciado, também pode vir citando só essa lei. Então, se você não tem em mente essa lei, você não vai saber do que se trata a questão. Então, esse princípio fala sobre a consideração com a diversidade étnico-racial. Ele tem o objetivo de reforçar o combate étnico-racial, de propor acesso ao conhecimento de diferentes culturas e traz consigo um forte viés aí dessa luta antirracista, a educação antirracista, contra o preconceito e a discriminação. O que a banca costuma fazer é trocar a palavra diversidade por identidade, tá bom? Então, neste princípio, a palavra-chave é diversidade. Este princípio número 13 foi incluído em 2018. Então, a mesma questão, decorem aí mais ou menos o número dessa lei, porque o enunciado ele pode vir sem falar o princípio, só fala o número da lei e se você não souber, você não consegue responder a questão. Fala sobre a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. O que é isso, basicamente? Que o ser humano tem o direito a educação e a aprendizagem desde que ele nasce até quando ele tiver vida, tá? Também é muito forte para o EJA, esse princípio. A palavra-chave é educação e aprendizagem ao longo da vida.
E o último princípio, que foi incluso no ano passado, 2021, fala sobre o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva. O que acontece aqui? Esta lei, além de incluir mais um princípio, ela também incluiu o parágrafo 60 e 60b, que fala sobre a educação bilíngue de surdos, que nós vamos ver mais para frente. O que acontece aqui? A banca vai colocar outro tipo de deficiência aqui, tá? Esse princípio, ele é especificamente para pessoas surdas, surdocegas com deficiência auditiva. Não é para pessoa só cega, não é para pessoa com autismo, não é. É só para as pessoas surdocegas, surdas ou com deficiência auditiva. Então, se você perceber que a questão está falando dessa legislação, grifa essas palavras. Se tiver a palavra só cega no meio, a questão já está errada, certo? Palavra-chave: respeito à diversidade, pessoas surdas, surdocegas ou com deficiência auditiva. E aqui agora a gente traz um comparativo sobre os princípios da educação lá na Constituição de 88 e os princípios na LDB. Por quê? Porque ambos os princípios são corretos, alguns se replicam, porém a LDB tem 14 e a Constituição Federal tem 9. Então, vocês precisam prestar atenção no enunciado da questão para ver de acordo com qual legislação vocês precisam responder. Quais são as diferenças? O princípio 1 é igualzinho. No princípio 2, que fala sobre a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, na LDB existe a palavra cultura. Eles colocaram a palavra cultura, divulgar a cultura. E lá na Constituição Federal não tem a divulgação da cultura, vai direto para a divulgação do pensamento, tá? Então, na LDB a palavra cultura aparece. O princípio 3 aqui fala sobre o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas lá na LDB. E lá na LDB, o princípio 5 fala da coexistência das instituições públicas e privadas. Como que aconteceu na Constituição Federal? Eles juntaram o princípio 3 e o princípio 5 da LDB em um só, que é aqui o princípio 3 na Constituição Federal. Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas. Então, eles fizeram aí um 2 em 1 na Constituição Federal, tá bom? Os outros são todos iguais, só o princípio 5 aqui na Constituição Federal, ele corresponde ao princípio 7 na LDB, só que ele é um pouquinho mais específico como que é feita essa valorização do profissional, tá bom? Mas é o mesmo princípio, ele só detalha um pouco mais. Aqui na LDB, o princípio 10 é a valorização da experiência extraescolar. Este princípio não existe na Constituição Federal. Tá? E a maior diferença aqui que pode aparecer nas questões para vocês é que na Constituição Federal o piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação é um princípio, né? Não está lá no destrinchar, ele é um princípio. E na LDB, piso salarial não é princípio, tá bom? E aqui na Constituição Federal, no ano de 2020, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida também foi incluso como princípio, tá? Então, aqui estão as principais diferenças dos princípios da educação na LDB e na Constituição Federal.